galerinha, estou aqui com o Keilo. Keilo, olha lá, olha o Keilo aí, ó. Arruma essa bateria. Arruma essa bateria. Vou ficar de perna. Vai, Keilo. Aí, galerinha, estamos aqui para apresentar mais um vídeo aqui. Que agora a gente já tá um tempão sem a gente gravar. Então, salve Botafogo, salve Tuiuti. Salve Vai. Tijuca. Salve Vasco. Salve Vasco. Aí pode falar aqui, o que você ia falar? Ô galera, ó, eu ligo vai puxar só a primeira, segunda, terceira, a quarta. Até a quarta. Aí depois a gente vai puxar. Nós vai fazer, depois Quatro a gente vai fazer, vamos que- fazer quatro batidas, E né? E nós axé. vai fazer o axé, nós vai fazer a batida de caixa, né? Aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. É cada um, é o surdo, é o repique, entendeu? Então, Vamos lá, galera. então vamos com tudo. 1, 2, vamos? 1, 2, 3 e... Uai. Completo. Ó.
vai fazer a do Cleitinho. Isso aqui tá me incomodando. Coloca aqui. Eu não consigo, vai ficar assim. Comigo. Calma aí. Passa aí, que toma aqui no Voltei, galera. Bateria, olha o chão. Agora a gente vai bater no Cleitinho. Lá do alto, filho.